cultura é uma força que ilumina a vida das pessoas. A cultura é uma energia que gera movimento, energia que conecta, aproxima, emociona, que toca cada um de nós de um jeito diferente. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Boa noite, gente. Um prazer receber vocês aqui nessa noite tão agradável, falando sobre um assunto tão interessante como esse livro do Carlos, né? O Tempo Sem Tempo. Antes de mais nada, eu queria agradecer os patrocinadores, CEMIG, né? Especialmente CEMIG, a Lei Estadual de Cultura, né? Que viabiliza o Sempre um Papo, e agradecer a Biblioteca Pública também pela cessão do espaço, né? Bem, eu acho que todo mundo que está aqui já conhece bem o Carlos Starling, né? É desnecessário prolongar muito a apresentação, mas eu gostaria de dizer só umas palavrinhas iniciais, Carlos. O que o Carlos escreveu aqui, e eu tenho a alegria de ter feito a curadoria, então tenho muita familiaridade com as crônicas que estavam aqui, com todas as outras que apareceram na coluna dele do Estado de Minas durante a pandemia. Eu acho que o grande tesouro aqui é que o Carlos conseguiu construir uma memória da pandemia. E não é meramente assim, uma memória científica, né, da evolução da pandemia. É isso, e bem mais que isso, porque o Carlos, pelo próprio perfil, né, de uma pessoa que ama viver, que gosta de bar, que gosta de estar com as pessoas, com os amigos, que é esportista. Quer dizer, ele, tanto quanto nós, sentiu profundamente também, além das responsabilidades profissionais que ele assumiu no comitê da prefeitura, né, de acompanhamento, né, da pandemia, ele sentiu tudo que a gente sofreu, né? E o livro, ele, na verdade, documenta a evolução da pandemia, do ponto de vista também dos sentimentos das pessoas. Cada fase, a fase da surpresa, depois a fase do medo, depois a fase do isolamento, o cansaço do isolamento, a indignação com o negacionismo, né, que vinha de Brasília, enfim, com toda aquela dificuldade que nós enfrentamos. Então, esse livro tem esse grande mérito de organizar a nossa memória da pandemia. É um documento que fica para a atualidade e para a posteridade, né? O dia que nossos netos e bisnetos, né, tiverem alguma curiosidade sobre a pandemia, isso aqui será uma boa fonte. Por fim, Carlos tem uma experiência incrível com pandemia, porque, como ele estava dizendo, né, nasceu no ano pandêmico, né, atravessou várias pandemias como infectologista, foi um pioneiro na pandemia da AIDS, o primeiro a falar, gente, cuidado que está chegando, o negócio aí vai ser complicado, né? E foi, vamos dizer, o criador do SAMU aqui no Brasil, né, do modelo do SAMU, e teve um papel fundamental nessa pandemia, porque Belo Horizonte se transformou na capital com mais de 200 mil habitantes, que teve o melhor desempenho em termos da... Né, e aí o secretário aqui está
né, foi um parceirão seu, né, na época, né, Carlos? E no comitê da prefeitura, né? E foi um papel, assim, fundamental, né, de todos os profissionais que tiveram ali à frente, né, da pandemia. Pois bem, feitas as apresentações, vamos para a nossa conversa, né, Carlos? Esse livro, então, ele parece assim, um filho concebido no meio de uma hecatombe, né? Por todas as marcas que teve, né, profundas, né? Dor, espanto, indignação, surpresa, medo, etc. Que tipo de legado você acha que vai ficar para os brasileiros dessa pandemia, cara? Bom, boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, Chico. Chico foi quem fez a curadoria do livro, né? Então, ele, de fato, ele conhece muito bem tudo que foi escrito ao longo desse período, né? Ele fez a revisão não só das crônicas, das 53 crônicas, mas de várias outras, né? E com muito carinho, né? Não sem discussão, né, Chico? De vez em quando ele propunha, vamos cortar isso aqui, fazer isso aqui, aquilo outro, né? Chico, não, vamos pensar direitinho. Né? Mas o fato é que essa pandemia realmente ela deixa um legado importante, né? Deixa um legado de aprendizado, de cuidado, né? Da necessidade de um sistema de saúde independente. O primeiro legado é o legado, eu acho que é o conceito de independência, né? O conceito de independência significa você ter parque industrial para produzir aquilo que é necessário para enfrentar uma pandemia, né, e não ficar dependendo dos outros. A necessidade de investimento em ciência, na formação de pessoas, pessoas com capacidade para produzir insumos necessários para que nós possamos enfrentar, né, essa pandemia, que ainda está aí, né, nós ainda estamos com o problema, né, o vírus continua circulando, produzir vacinas, produzir máscaras, respiradores, produzir aquilo que é necessário para que um país não fique dependente de outros. E, é claro, nós vimos isso claramente no minuto inicial da pandemia, né? Os países todos se fecharam. E cadê as máscaras? Cadê os respiradores? Cadê os insumos básicos para enfrentar o problema? Então, esse deveria ser o legado número 1, né? País independente é país capaz de enfrentar os seus problemas do momento e os problemas do futuro, né? Então, nós ganhamos, sim, esse recado, né, claro, da pandemia. Outro legado que eu acho que é importante é exatamente a percepção de comunidade, né? De um grupo, de uma sociedade que se preocupa com as condições de toda a sua população, né? A preocupação de eleger pessoas que sejam responsáveis, né, e não eleger indivíduos incompetentes, extremamente negligentes com que a população precisa, com sofrimento alheio, né? Então, isso é fundamental. Ter um sistema de saúde público nos moldes do que o Dr. Jackson ajudou a construir, né? Que é um sistema de saúde público, gratuito, porque sem ele nós estávamos literalmente arrasados, né? A epidemia começa na classe social mais alta, que viaja, né, chega e depois dissemina de forma avassaladora para a população mais pobre, né? E se não fosse o sistema de saúde, se não fosse o SUS, realmente a catástrofe teria sido muito pior, né? Esses são legados, mas tem muitos outros.
Então, legados na literatura, legados na poesia, legados na música, né? As pandemias deixam muitos recados. E é muito interessante, porque eu tive que fazer uma revisão de literatura para uma aula que eu fui dar lá em Salvador esses dias, sobre literatura e pandemia, né? E a literatura, ela registra desde A Peste, desde Decameron, né, com Boccaccio, registra a epidemia de peste em Londres, né, de uma forma brilhante em relação à sensibilidade, à relação das pessoas. Ou seja, tudo que nós vivemos nessa pandemia está registrado também em obras clássicas, né? Então, como você bem disse, funciona como um registro. E é um registro daquilo que as pessoas viveram, né? Ô, Carlos, uma questão que você fala aqui e você se bateu muito nas crônicas, aquele momento que começa a pandemia, a situação do SUS já precária, né, com dificuldades que a gente conhece, e durante a pandemia, vamos dizer assim, um conflito, um confronto de informações que chegavam para a população, que causava enorme confusão, porque muito fake news, né, um pouco empenho do governo federal no esclarecimento, nas medidas. Quer dizer, no final dessa pandemia, você acredita que pela essa confusão, né, dessas informações que chegavam ao público, você acha que o brasileiro sai disso de que forma para enfrentar uma próxima pandemia que certamente virá? Tendo em vista também a questão da vacinação, que houve muita gente que começou a ter medo de vacina. Como é que sai o brasileiro dessa pandemia e como é que você acha que vai estar a cabeça dele para enfrentar uma próxima? Bom, eu acho que nós temos que pensar muito bem em relação à comunicação. E, nesse sentido, a imprensa nacional fez um trabalho muito, muito interessante. No momento que faltou informação para a população, os órgãos de imprensa se reuniram e começaram a divulgar, né? E nós nunca vimos isso antes acontecer. Então, a preocupação com a qualidade da informação que chega para as pessoas é importantíssimo. E a forma de comunicação mudou muito, não é só a forma clássica, né? Através de jornal, televisão, etc. As redes sociais têm um papel importantíssimo, né? Então, nós vimos realmente uma pandemia, né, de informações inadequadas e fake news que não acabava mais, né? Propaganda de remédio que não valia nada, propaganda falando mal de vacinas, mesmo antes da vacina existir, né? Então, e muito charlatão ganhando dinheiro com isso. Nós vimos isso demais, né? Então, nós temos que preocupar de fazer um processo, criar um processo de informação acadêmica que transmita realmente informações cientificamente balizadas. O negócio que é muito preocupante é o que nós vimos acontecer com a própria categoria médica, né? Então, isso foi preocupante, né? Nós percebemos a deficiência de informação para a categoria, do que é cientificamente validado, balizado, né? Então, muita gente falando sobre um determinado assunto e falando sobre ciência sem saber exatamente o valor científico, né, de uma determinada informação, né? Isso, e um médico falando tem um impacto muito grande, né? Então, quando você tem um grupo de médicos falando de alguma coisa, falando de ciência, né, mas de uma ciência que não está adequadamente analisada, né, isso é muito problemático, porque confunde a população. Então, nós temos muito que trabalhar dentro das faculdades, das universidades, para mostrar o que é
uma revisão sistemática de literatura, o que é uma meta-análise, como construir, como valorizar esse tipo de coisa, né? Então, educação, né? E educação que transcende a própria área de saúde. Então, ensinar ciência para as pessoas tem que começar na base, tem que começar nas escolas, no fundamental, mostrar, né, o que tem valor, de fato, em ciência, né? Esse é um ponto que eu acho que é fundamental, né? Falar sobre ciência sempre, né, desde o princípio da escola, em todas as áreas, né, para evitar exatamente o que nós vimos, que é confundir a população, né, com informação desordenada. E também ter um judiciário que puna as pessoas que estão falando bobagem, falando mentira, né, produzindo fake news, né? Tem que ter um judiciário mais efetivo para punir esse tipo de situação. Belo Horizonte, né? O que caracterizou essa experiência em Belo Horizonte, no comitê lá em que o Dr. Jackson, você e outras pessoas participaram? O que foi vamos dizer, rapidamente, alguns pontos, assim, o que diferenciou a experiência de Belo Horizonte do resto? Bom, o Jackson está aqui, ele pode até falar melhor do que eu, né? Porque Belo Horizonte não começou a se preparar para a pandemia no momento que ela, em 2019, em 2020. Então, Belo Horizonte já tinha, antes disso, uma estrutura das melhores do país para enfrentar a pandemia. O sistema de atenção básica, de referenciamento, contra-referenciamento, né, muito diferenciado da maior parte do país. Acho que é aqui, Rio Grande do Sul, né, Jackson, que tem uma das melhores estruturas, né, Florianópolis, né, mas aqui tem sempre teve uma preocupação com a organização do SUS. Nosso SUS aqui sempre foi melhor, né, foi mais bem estruturado. Então, e no primeiro minuto que a pandemia começou na China e foi para a Europa, o Jackson já estava reunindo todo mundo, preparando, organizando o sistema para enfrentar o que ele sabia que aconteceria, né? Então, quando nós entramos, né, eu, o Estevão, o Naí, fomos convidados, né, pelo prefeito, pelo Jackson, para compor a equipe da prefeitura. Ele já tinha feito boa parte do trabalho, né? Ele já tinha montado e organizado a cidade para enfrentar alguma coisa pesada que viria. Treinamento de profissionais, organização, leitos, né, hospitalares, tudo isso já estava sendo preparado em janeiro, antes de nós termos o primeiro caso, né? Então, Belo Horizonte organizou e planejou. E é outra coisa, é outro legado importante, planejamento. Planejar saúde de forma adequada, né? Não negligenciar problemas de saúde pública que podem se transformar e terem uma escalada de gravidade progressiva. Então, ter gente responsável, né? Ter gente responsável, ter um prefeito responsável, preocupado com uma questão séria, né? E gente preparada, né? A equipe da Prefeitura de Belo Horizonte é uma equipe muito boa, tem uma equipe de técnicos excepcional. Nós fomos, na realidade, para ajudar essa equipe, né? E o nosso trabalho foi colaborar para que isso... Eu costumo brincar que, às vezes, funcionar como back, ou se não como aquele atacante, né? Como queiram, não? Mas um atacante que você fica ali, mais ou menos, segurando a defesa, né? Para que os alas corram do lado, para que entre alguém lá, fazendo um elemento surpresa, e faça um gol, né? Nosso trabalho foi muito em relação... Foi muito esse, né? De orientar, conversar com a população, explicar,
né? Esse foi o trabalho. Agora, já demos uma olhada para essa pandemia com os olhos da ciência, eu queria agora os olhos do cronista, né? O cronista apaixonado pelo bar, pelos amigos, né? Por todas aquelas dores das perdas, né? Do isolamento, né, Carlos? Como é que você faria hoje, digamos assim, um inventário desses sentimentos, né? Que estão aí que esse livro é a encarnação disso, né? O Chico, eu acho que você fez o Chico fez uma sequência, né, fantástica, né, das crônicas, e foi selecionando, colocando em ordem cronológica, né, e o que está aqui no livro, né, nos olhos do cronista, né, tem a questão da doença em si, né? Você fez um resumo muito bem feito, começa com aquilo que a gente sabia, né? No princípio, logo no princípio, os cuidados que devem ter, etc., né? Mas aí eu vi uma poetisa paulista, né? Que fez uma crônica sensacional, fez um texto, uma poesia muito bacana, falando da confusão dela para poder lidar com a pandemia, né? E ela falou, olha, eu tô com um problema sério, porque eu saio para a rua, eu tenho que voltar, eu tenho que tirar o sapato, limpar o sapato, depois eu vou fazer uma compra e tenho que limpar limpar o pacote. Depois, eu não sei se eu limpo o pacote, se eu abro a porta primeiro, se eu não abro a porta primeiro, se eu limpo o pacote. Veio uma confusão danada, que ela, relatando, e depois, na hora que ela abre a porta, o gato sai, né, e, nossa, pega o gato, e depois tem que limpar a pata do gato, né? Ou seja, a angústia das pessoas por não saber como se proteger, né? E nós não sabíamos, de fato, qual que era, né, quais seriam as medidas mais adequadas, né? Por incrível que pareça, ontem chegou uma paciente para mim no consultório e perguntou, eu ainda tenho que ficar limpando os pacotes que eu compro no supermercado, né? Eu ainda tenho que tirar o sapato, trocar de roupa quando eu entro em casa. Eu falo, olha, não é necessário, não é isso. Hoje nós já sabemos que os cuidados, para quem já tomou vacina, né, se a senhora estiver num ambiente, né, com muita gente, lotado, né, uma festa, o que você deve fazer? Use máscara, se tiver uma condição imunológica comprometida, use máscara nesse ambiente, mas mantenha a vacinação em dia e continue lavando as mãos. Mas não precisa ficar com aquela paranoia toda que as pessoas tinham no princípio, né? E essa crônica mostra isso, né? Essa crônica ela chama atenção para isso. Teve uma outra crônica muito interessante que eu acho que marca muito, porque um amigo meu me ligou e perguntou como é que eu faço para namorar durante a pandemia, né? Eu posso namorar? Como é que a gente faz, né? Eu falei assim, olha, o amor é esterilizante, o amor ele esteriliza, ele te joga para cima, bota a sua imunidade para cima, né? Então, ele acabou namorando, de fato, e casando, né, com o amor da pandemia, né? Outra situação interessante foi a do Brás, né? Do Brás, curioso, Brás era o cabeleireiro, né, lá da Faculdade de Medicina, e o Brás, nós somos presos juntos, né? Eu e o Brás, na época que cercaram a Faculdade de Medicina, que não podia ter o encontro o Encontro Nacional de Estudantes, e o pessoal bancou e fez, e eu estava de plantão no boteco, que eu era o dono, um dos donos, dos 13 donos do boteco, né? Está ali o Edmundo, né, que era um dos donos também do boteco do DA, né?
E nós estávamos todos lá, fazendo sanduíche, fazendo tudo, e o Brás cortando cabelo, né? E a coisa correndo lá do DCE, né? do DA, do Encontro Nacional. Chegou a polícia, fechou tudo, levou todo mundo, inclusive eu e o Brás, né? Aí chega lá, o sujeito para interrogar a gente pergunta: o que você estava fazendo lá? De qual partido você é? Eu falei: não, eu sou do boteco. Eu sou do boteco, eu sou um dos 14 donos do boteco, né? E o Brás, eu estou cortando cabelo. O cara deu uma bolacha no braço e falou assim: esse povo arranja cada mentira. Sabe? Impressionante. E o Brás, então, não, eu corto cabelo, só arranja a tesoura que eu te mostro. Você acredita que o sujeito arranjou a tesoura, o Brás foi lá, cortou o cabelo dele, ficou bom. Falou: se fizer caminho de rato, ainda se fizer caminho de rato, meu amigo, né, você está perdido. E eu falei: eu sei fazer sanduíche. Se tiver sanduíche, eu faço para esse povo todo. Ele liberou a gente, né? E o Brás morreu. Né? O Brás morreu COVID. De Covid. Né? E o Brás foi uma figura emblemática na faculdade, né? Todo mundo conhecia o Brás. Formava e continuava indo lá, né? Então, no final, eu brinco que o Brás, certamente, se a gente encontrar uma figura do Cristo com o cabelo cortado, foi o Brás. Não tem dúvida que foi o Brás. Né? E ele virava e falava: vamos dar um tapa no visu. Né? Ou seja, a pandemia levou pessoas maravilhosas, que fizeram parte da história de todo mundo, né? O Brás foi uma delas. Você acaba contando, trazendo para nós assim, uma série de personagens muito tocantes, né? Dessa pandemia, né? Personagens, inclusive, que nem viveram a pandemia, mas que você traz da tua memória de infância, juventude, como o Tiãozinho mesmo, né? Que era o dono do time lá. Eu esqueci o Tiãozinho. Seu Tiãozinho. Você traz a Yaya, né? Sua irmã, né? Que foi uma perda, embora não tenha sido de corona, mas pela falta de como é que se diz? De assistência adequada para um problema de saúde que ela já tinha, porque estava tudo voltado para a pandemia, todos os espaços tomados, né? Exato. O seu Tiãozinho é uma figura emblemática, né? Aquele que do time de futebol que vira e fala. Porque, aliás, eu acho que todos os técnicos do mundo hoje treinaram, foram orientados pelo seu Tiãozinho, né? Ele falava que a regra chegava para a gente no vestiário, falou: os meninos, o negócio é o seguinte: hoje a estratégia vai ser uma só, tá? Ligeireza, marvadeza e gor de cara. Depois nós arrecói e fica veiaco, né? Então, essa técnica, o Guardiola usa isso, né? O Filipão usa isso direto, né? Ligeireza, marvadeza e gor de cara. Depois arrecói e fica veiaco. Fica fazendo contra-ataque o tempo todo, né? Esse é uma... E o seu Tiãozinho, ele eu não sei, nem lembro mais qual história que ele está, né? Mas ele está em vários momentos, né? Algumas vezes ele aparece, né? Ele aparece várias vezes, né? Ou seja, eu fui trazendo personagens da minha vida, né? Da minha infância, de Ibiá, né? E Ibiá, eu gosto muito dessa crônica da Yaya, que fala sobre a Rua 20, que é a rua de todos nós. A rua que não termina. A rua que não termina, que não tem começo, né? E não tem fim, né? E ela veio da Europa, né? Em novembro, para o aniversário dela. E ficou, daí começou a pandemia, e os alemães, e ela ficou 50 anos lá, era cantora de ópera, né? Depois tinha uma escola de canto lírico, né? E ficou lá, e é muito disciplinado. O alemão é muito disciplinado. Você fala que ele fica em casa, ele fica mesmo, ele não sai, né? E ela ficou em casa, né? Um tempo ela ficou com a Marta, minha irmã que está aqui, né? E era um problema, né? Porque tem um relógio lá em casa hoje que ela passou álcool até no relógio,
configurou o relógio todo, trabalhou o relógio todo. Teve o caso da barata também, né? O caso da barata com ela foi muito engraçado, porque ela me telefonou no meio da noite, e é real. Muitas dessas crônicas foram coisas que aconteceram de fato, né? Não foi imaginação, não. Claro, eu dei um colorido, né, para a situação. Mas o isolamento das pessoas... Né? Mas conta o caso da barata, vai. Não, o caso da barata é muito interessante, porque ela me telefonou à noite, né? Ela estava sozinha no apartamento, e me telefonou à noite, olha, Carlos, eu estou muito preocupado. Entrou uma barata aqui em casa agora. E essas baratas andam no esgoto, e o esgoto tem Covid no esgoto, tem SARS-CoV. E ela tem razão, tinha razão. Nós monitoramos Belo Horizonte, né? A pandemia, a epidemia, nós monitoramos, né, a partir de esgoto sanitário. O César, né, do saneamento, né, da UFMG, falava, olha, está subindo, né, a concentração de SARS-CoV, ele antecipava em até 10 a 14 dias. Agora nós vamos usar esgoto para investigar um monte de outras coisas, né? E o César e a Neumar preocupada com a patinha da barata, né? Essa barata está contaminada e ela está circulando aqui dentro, né? Eu falei assim, olha, barata não gosta de chinelo, né? Barata, se ela tiver sem máscara, né, não passar álcool na mão, você usa o chinelo. Então mas essa crônica é para mostrar também a questão do que o isolamento faz com a cabeça das pessoas. O isolamento ele tem efeitos graves. E para ela foi letal, porque ela um dia me telefonou e falou assim, olha, eu acho que eu estou com hemorroida, me incomodando muito. E quando ela me falou, eu falei, opa, 80 anos, né? E ela ficou muito tempo. Eu falei, quanto tempo que isso está acontecendo? Já tem muito tempo. Tem um ano. Era um câncer de colo e ela faleceu com câncer de colo, né? Muita gente morreu desse jeito, por ter adiado diagnósticos de doenças tratáveis, né? E foi por isso que eu escrevi essa crônica, para mostrar que vítimas da pandemia não foram só as pessoas que morreram com Covid, mas pessoas que morreram de outras causas por causa da Covid, porque o número de pacientes era tão grande necessitando de internação que nós tivemos que suspender cirurgias, suspender um monte de coisa, né? Suspender atendimentos, e isso teve efeitos colaterais, né? O que é efeito colateral, um deles foi a Neumar, né? Bem, gente, vamos abrir agora para o público, para vocês fazerem perguntas também. A conversa aqui está tão boa que, né, até me esqueci. Mas está aberto para quem quiser fazer uma pergunta para o Carlos. Tem algum microfone para... está ali, o microfone está com ele. Tá? Está aberto, gente. Aqui hoje eu estou quase que pregando para convertidos, né? Porque, na realidade, tem tantos amigos, né? Tantas, né, pessoas... Né? Carlos, que horas que você escrevia essas crônicas, afinal? Porque acho que a vida foi bastante intensa, né, durante a pandemia. Gente, essa é a Rejane. A Rejane é a editora responsável pela Autêntica, né? A qual eu tenho que agradecer muito pela confiança, pelo carinho, pela dedicação, inclusive, de ajudar a rever essas crônicas. Não, nós é que temos que agradecer a você por tudo que você fez durante a pandemia, pela cidade. Eu acho que você ficou como uma figura emblemática aí ficou quase como um símbolo da proteção que Belo Horizonte recebeu, né? Obrigado, Rejane. Mas é muito complicado mesmo. A Joana estava aqui, ela teve que sair com as meninas para um evento do irmão dela, inclusive. O lançamento coincidência, né? O lançamento do CD dele hoje também. Mas ela sabe muito bem a que horas que eu escrevi. Eu tinha que entregar essas crônicas para o Beni, né, para o Estado de Minas, né, que tinham 3 pessoas que me ajudavam lá no Estado de Minas. O Beni, a Joana e que é a outra Joana jornalista, né, e
e a Ellen, né, que são jornalistas lá do estado de Minas, que pegavam a crônica, montava, e eu tinha que entregar toda sexta-feira. Tinha que entregar, na realidade, na quinta. Aí eu comecei a entregar na sexta, porque não dava tempo, né? Mas, em geral, essas crônicas eu escrevia, mandava sempre para o Jacques, para o nosso grupo, né? Falei, gente, dá uma olhada na crônica, porque às vezes tem erro de português, erro de digitação, né? E pedia a Jaqueline, que é lá da Fiocruz, a Jaqueline, né? O pessoal da Fiocruz aí, né? A Jaqueline Germano, né? Ótima professora de português, é uma virologista, professora de português, né? E ela revia minhas crônicas. Eu mandava para ela, ela revia. E falava, consertava algumas coisas e me ajudava. Mas eu escrevia à noite, de madrugada. Eu acordo muito de madrugada. O ciclismo treina a gente para isso, né? Então, eu acostumei a levantar às 5 horas da manhã para pedalar. Comecei a levantar para pedalar e escrever, né? Um dia eu escrevi, outro dia eu pedalava, né? Mas não é fácil, é muito difícil a gente escrever toda semana para um jornal. Eu fico imaginando o caso do Monte de Andrade, que escrevia todo dia. Ele escrevia todos os dias, né? É impressionante isso. Como que o sujeito consegue escrever todos, e muito bem, né? Maravilhosamente bem. Sem faltar assunto. Sem faltar assunto. Mas, provavelmente ele não tinha que ver, às vezes, 200 pacientes por dia. Nós chegamos, num determinado momento, a ter que... eu acompanhava 120 pacientes internados, né, entre Vera Cruz, Life Center, Baleia e Hospital Regional de Betim, que nós assumimos, né, a orientação e a coordenação dessa unidade. Tinha gente, uma equipe fantástica trabalhando, e eu corria leito, às vezes, remotamente, né, porque não dava para rodar tudo ao mesmo tempo. Então, o pessoal correndo o leito, eu corria com eles, usando esses mecanismos maravilhosos de comunicação que a gente tem hoje, né? Mas não foi fácil não, viu, Rejane? Realmente era de madrugada, né? E a madrugada é inspiradora, né? Várias dessas crônicas têm a madrugada embutido nelas, né? Legal. Quem mais, gente? Ô, Carlos, enquanto... pronto, tem mais um ali. Só um detalhe, a crônica da barata foi também para o Gustavo Werneck, que está ali, né? O Gustavo, se falar que tem uma barata aqui no canto, né, é capaz dele não ficar nessa sala, né? Ele tem um problema com as cascudas, né? Ele admite, né? O Gustavo, meu colega de turma, também de residência e da vida inteira, né? Um baita de um ator, né? Eu já fui, como é que chama? Figurante no filme dele, né? Fui figurante, eu acho que eu não sirvo nem para ser figurante, né, Gustavo? Eu cheguei, trombei nele, aí o cara corta, né? Porque ele começou a rir eu também, né? E deu tudo errado no filme, né? Não fui dublê, fui figurante. Doutor Carlos, eu e Robson estamos representando a União Ciclística aqui. Eu bati o olho rapidamente, eu não vi nenhuma crônica aqui do ciclismo aqui. Queria saber o motivo e quão importante ele foi nesse enfrentamento da pandemia para você. A falha foi minha, e se não tiver sábado, nós vamos puxar sua orelha lá no pelotão, tá? A União Ciclística é uma das coisas mais fantásticas que eu adoro o ciclismo, né, e coordeno, presido a União Ciclística já como um ditador há 20 anos, né? E como um bom ditador, né? Porque ninguém quer pegar também a União Ciclística, né? E o Robson está lá. O Robson é candidato. O Robson é o candidato futuro a presidente. E o Marcos também é um companheiraço de ciclismo.
E é uma ONG, né, que o curso objetivos é controle de obesidade, hipertensão, diabetes, né? E vocês podem ver que não está funcionando muito bem, né? Porque não tá funcionando, né? Porque os competidores também não estão tão à altura assim para poder forçar para acabar com o consumo de vinho que a gente tem, né? Então, mas tem várias crônicas para o ciclismo, inclusive uma delas para um amigo nosso que faleceu atropelado, né, dentro da cidade universitária, né? Nós temos um ritual no ciclismo, quando alguém morre atropelado, nós fazemos o bike ghost, né, que é a bicicleta fantasma que a gente coloca no local onde o indivíduo, uma bicicleta pintada de branco, né? E eu fiz um texto, uma poesia, na realidade, foi uma poesia para ele, né? Vocês vão ver que tem várias poesias no meio desses textos, né? E o primeiro livro que eu escrevi foi o Guardanapos, né? Foi de poesias, que, na realidade, eu escrevi, ia juntando, como o próprio nome diz, Guardanapos. Um dia a Joana pegou tudo, né, e botou em ordem, né, e montou o livro. Então, fica a minha letra, né, que é quase indecifrável, né? Vocês vão ver depois nas assinaturas dos livros, né? Ela pegou aquilo tudo e fez o título com a minha letra e decifrou e fez um dicionário, né, com meus hieroglifos, né? Então ela montou o livro de poesias que é o Guardanapos, que é muito bacana, é muito interessante, né? Mas que está esgotado, né? Ele fez uma tiragem pequena, né? Mas tem sim, viu, Marcos? Aqui, ó. Foi porque o Chico mudou o título de várias delas, né, Chico? O Chico mudou o título de algumas delas, então a gente não percebe nenhuma do ciclismo. Isso é culpa do Chico. É culpa minha. Né? Aliás, você estava falando que de algum mérito meu. O mérito você tem tanta pérola e tem tanta coisa interessante, tanto uma memória tão viva dessa pandemia, que fazer a seleção foi pé nas costas. Né? Foi não, Chico. Foi um trabalho danado que você teve, né, de colocar em ordem, foi muito bom. É o trabalho de ter muita coisa boa, né? Fica muito fácil de escolher. Às vezes difícil, porque tem que tirar algumas coisas, ficar fora, né? Mas, enfim. Fica para o segundo. Fica para o segundo. Oi, Carlos. Boa noite. Oi, Luzia. Tudo bom? Primeiro, agradecer, né? Porque durante toda a pandemia ele salvou a gente, né? Em todos os sentidos. Salvou nós, enquanto cidadãos, e salvou os nossos alunos, os nossos estudantes de pós-graduação, que era sempre uma esperança poder as suas crônicas. Teve uma que eu achei muito engraçada, e, coincidentemente, nela, para salvar a sua pele aqui com os colegas, fala, inclusive, que você estava pedalando e lá de cima da cidade que você encontrou um casal. Ele estava pedalando pela cidade. Então, depois você pode olhar, chama Cansaço. Ele subiu muito, pedalou muito. Mas essa eu ri muito, porque tem uma hora que você fala assim, foda-se, não aguento mais ninguém me perguntar do vírus, para onde que nós vamos. E eu fiquei pensando, coitado, que estresse. Teve algum momento que você ficou muito desanimado? Olha... Porque você é um sujeito muito otimista. Até com as bactérias. Eu acho que a gente aprende com as bactérias a ser multiresistente, né? Então, se tem alguma coisa que nós aprendemos com as bactérias, é que nós temos que ser resilientes, né? Mas teve sim, né? Inclusive, alguns momentos foram muito complicados. O momento que nós começamos a receber ameaças, né? O Jackson recebeu muita agressão. O Jackson, se nós fizemos o papel daquele centroavante que faz que segura os backs, né? O Jackson ele segurava os backs e a gente, todo mundo, né? Então, se tem um indivíduo que realmente
essa cidade tem que busteá-lo, né? É o Jackson, não tem a menor dúvida. E o prefeito, né, que realmente foi quem deu para a gente a liberdade de agir, não sem debate, era pesado. Mas a ameaça, quando eles começaram a ameaçar a gente de atropelar, né? Saiu uns fake news, o pessoal colocava, ele é ciclista, vamos atropelá-lo, né? Então, nesse momento, eu falei assim, olha, nós começamos a correr risco de vida, ameaça de fato, né? Teve um momento que não me incomodou, mas realmente é triste, né? Quando os professores começaram a fazer passeata, fazer carreata na porta do meu prédio lá, né? Para abrir escola, né? Como se eu falasse, não sou eu que abro e fecho a escola, não, né? É o vírus, nós recomendamos distanciamento social, né? Mas nós fomos muito, né? A agressão começou a ficar pesada, né? As mentiras, as fake news com a gente, né? Isso é muito chato, né? Mas nós sabíamos que ia ser assim mesmo, não tinha jeito, né? E estavam absolutamente conscientes do que a gente estava fazendo. Tanto o Estevão, que está lá atrás, né, que é figuraça, né, que é um companheiro de toda hora, de todo tempo, o Jackson, o Naí não está aqui hoje, o Naí hoje está lá na tribo Yanomami, fazendo um trabalho lá pela UFMG, né? Mas, sem essas pessoas, era impossível, né? Ninguém faz nada, sem a decisão do prefeito, sem o André, né? O André Reis, né? O André Reis, por coincidência, é filho de um amigo lá de Ibiá, né? Que é o pai dele também chama André, né? André Reis, né? E que eu conheci ainda menino, e hoje é o secretário de Planejamento, foi o secretário, continua secretário de Planejamento de Belo Horizonte. Sem essas pessoas, sem a estrutura da PBH e a decisão do prefeito, nada teria acontecido. Nós vimos várias cidades que poderiam, um país que poderia ter ido muito melhor, e não foi, né? E aqui só foi bem por causa da decisão política de fazer bem, né? de seguir princípios científicos, né? Não sei se eu te respondi, Luzia. Boa noite, Carlos. Tudo bem? Meu nome é Emerson Magione, eu sou médico obstetra. Primeiro, queria parabenizar pelo livro e fazer um agradecimento aqui em nome dos médicos da cidade, pelo seu trabalho durante a pandemia, uma postura sempre muito ética, muito equilibrada e, essencialmente, muito científica, que eu acho que foi o que, como médico, mais me espantou, mais me chamou a atenção. Você já tocou um pouquinho sobre esse aspecto aqui, é o que eu chamei de pouca cientificação da medicina brasileira. Cuidei das grávidas aí durante a pandemia, de grávidas com Covid, com partos de mulheres infectadas, e estava muito próximo do Carlos, logo no início ali da pandemia. Fizemos algumas lives, Carlos, e que hoje em dia eu adoro ouvir essas lives, e agora eu vou adorar reler todas essas crônicas, porque é incrível assim, tudo que você falava, a maneira que você colocava as coisas, parecia que você tinha uma bola de cristal. E a bola de cristal era a ciência, era a estatística, era um olhar ético, assim. Então, você está de parabéns, me orgulho de ter vivido esse momento perto de você, vez ou outra, mandando uma mensagem, uma ajuda para lidar com as grávidas. E eu queria perguntar para você isso, assim, como é que foi para você, como um médico que já viveu tudo isso, que já foi preso por fazer sanduíche, nessa época do Brasil, né, que você viveu lá atrás, viver e sentir isso, assim, a pressão da classe médica, ou de colegas, ou retaliações, ou a sociedade médica que nos representa, os nossos representantes, às vezes com uma postura, né, passiva demais. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que você sentiu isso em relação à nossa classe? Bom, eu tenho que te confessar que com uma certa decepção, né? Você via colegas
falando coisas absurdas, né? Ou seja, a contaminação política da ciência, contaminação política na ciência foi terrível, né? E foi decepcionante, né? Mas foi também pedagógico, né? Porque isso mostra que a universidade, as faculdades, né, devem modificar a forma de ensinar ciência, né, para as pessoas aprenderem a diferenciar, né, o que é ciência e o que não é, né? Um artigo não é ciência. Um artigo é um artigo, né? Agora, compilar vários artigos e gerar conhecimento a partir de várias informações científicas, isso é outra coisa. E nós vimos como que a ciência pode ser manipulada de forma inadequada, né, para defender teses que depois foram se mostrando totalmente falaciosas, né? Então, mas veja bem, eu entendo isso como necessário. Esse também é um aspecto pedagógico da pandemia, né? E não é a primeira vez que acontece, né? Como, por exemplo, com vacina, né? A primeira vacina desenvolvida foi a vacina contra a varíola, pelo Edward Jenner, né, em 1764, por aí, né? O Jenner ele usou varíola bovina, né? Ele pegava a pústula da varíola bovina, né, uma certa quantidade que ele não sabia nem que vírus existia, e injetava nas pessoas. Começou a fazer isso em crianças. Hoje é inimaginável, né, estudo clínico em criança com vírus vivo, né? Mas o Jenner fez isso e deu muito certo, né? Salvou milhares de pessoas. E ele levou a técnica dele para Londres. E aí surgiram as fake news, e tem várias delas, né, mostrando que, naquela época, o pessoal falava que quem usasse a vacina do Jenner, né, ia ficar com cara de vaca, né? Ou seja, só mudou o bicho, né? Só mudou o bicho, porque o Jenner enfrentou essa situação com a primeira vacina que ele fez, né? E foi muito prazeroso trabalhar com você, né? Participar das suas lives com gestantes, as gestantes sempre em epidemias de infecções virais. Aliás, qualquer infecção em gestante é muito complicado, né? E você fez um trabalho brilhante de divulgação de informação científica correta, né? Isso, se por um lado, né, você tem uma parcela de colegas que tiveram uma postura que não foi tão científica assim, né, nós tivemos muito prazer, né, com inúmeros colegas que nós descobrimos ao longo dessa pandemia, que tiveram uma postura muito bacana, muito bonita, né, coerente, respeitosa, né? E agora, né, é o momento, inclusive, de nós resgatarmos essa discussão com todos os colegas, né, independentemente da postura política, independentemente da postura científica naquele momento. É hora de resgatar, rever, né, e educar, porque esse é nosso trabalho. Esse é o papel que nós temos, esse é um pouco do papel desse livro, né, que é comentar, é resgatar a história, né, e educar, né? Ciência, literatura, tudo é aprendizado, é formação das pessoas, né? Gente, temos tempo para mais uma última pergunta. Obrigado. Lembre-se de identificar, tá, por favor? Meu nome é Conceição Starling. Eu, mais do que nunca, eu penso assim, que ter um representante como nosso colega lá, né, se é que eu posso chamar de colega também,
o senhor, no caso, né, um médico, e eu, filho de uma médica, mãe de uma médica, e filha também, e mãe de uma médica, que, por sinal, é também uma médica do SUS, e que, por sinal, vai até ao contrário, quando você fala com relação, né, eu posso, de cara, já falar com relação a isso, até porque, levando-se em conta e vendo cá o tempo sem tempo, é o tempo que a minha filha gastou lá, do que ela é médica lá no Rio, ela é federal também, mas está lá no Rio, então ela mandou para mim falando a respeito, né, das crônicas. Ô, mãe, vai lá, porque quando começou, quando conhecendo essa pandemia, foi justamente a época em que a minha filha, aos 26 anos, formou-se para a medicina. Para mim, no meu caso, eu como mãe, e eu vendo essa questão como estava, vocês não têm que, é muito bom eu falar disso, que é um sentimento diferenciado, às vezes até de muitos aqui, e outros também que vão compartilhar comigo dessa mesma angústia que eu vivi, né, com relação a assim, não ter tanto conhecimento, né, com relação a essa doença, e de uma filha que estava lá à frente também, lidando com isso. A minha filha formou em 2019, né, ela não tinha nem completado ainda os seus 26, hoje ela tem 28 anos, 4 anos já de formada, ou seja, ela formou com 24 para 25 anos. Então, assim, isso é que eu queria falar, assim, sabe? E assim, eu tenho um orgulho muito grande, né? Eu não sei, quando eu falo de Starling, eu não sei qual seria até com relação a essa questão. Eu não o conhecia pessoalmente, né? Mas a gente ouve falar, né, doutor Carlos, que a nossa família, que a família Starling é uma família só, e que vem, né, mas isso não vem nem no caso aqui agora, mas assim, para mim foi muito bom estar aqui e poder falar com relação, principalmente, do tempo, aqui esse tempo sem tempo, onde o senhor achou um tempo, né? O SUS, quando o senhor fala do SUS, e a minha filha defende o SUS, achou um tempo, e nós, sim, aqui em Belo Horizonte, nos sentíamos seguros, sabe? E quando o senhor falava, ou quando a gente ouvia com relação ao SUS, a gente pensava, e até hoje, fala assim, não, a gente tem sim, tem quem está ali na frente para poder fazer algo pela gente. Então, isso é realmente muito importante. Obrigado. Agradeço de coração. Obrigado. O Starling tem uma figura muito interessante, eu não sei se ela está aqui, é a Heloísa. Ela ficou está lá no fundo, eu ia falar dela agora. Cadê ela? Está lá no fundinho. Autora da Dançarina da Morte. Heloísa, né? Starling, ela é a autora, né, da Bailarina da Morte, né? E é uma das historiadoras mais brilhantes desse país, né? E a Heloísa, nós fazíamos contato por e-mail, né? Porque a Heloísa não tem WhatsApp, né? Não tem WhatsApp. Então, nosso contato todo foi por mensagem, né? Por e-mail. E eu tive o prazer de ter acesso aos textos da Bailarina da Morte pela Heloísa. Ela pediu para eu ir fazendo algumas revisões do texto, né? Mas para eu texto não dar vexame, né, primo? O texto maravilhoso, né? O texto delicioso, é um livro sensacional, né? Mais uma obra do Starling, né? E a Heloísa me apresentou a Lília Schwartz, que fez, né, a apresentação junto com a Margarete Dalcomo, a apresentação do livro, né, o prefácio, né, e a contracapa, né, e, brilhante. Eu tenho muito que agradecer pela intermediação, pelo carinho, né, e de uma prima muito interessante, porque a Heloísa, assim como a senhora, né, eu não conhecia, né, pessoalmente, né? Hoje, aqui agora, é a primeira vez que eu estou vendo a Heloísa em carne e osso, né, porque antes era só pelo e-mail, pela televisão, que ela também, a Bailarina da Morte, teve uma repercussão enorme, né, e nos ensinou muito de como lidar com essa pandemia. Lendo a Bailarina da Morte, a gente vê exatamente o que aconteceu naquela época, né, e que continua, né, e que certamente vai se repetir, porque a literatura mostra isso. As pessoas cometem, né, os mesmos erros, têm os mesmos pânicos, né? Então,
muito bacana, né? Não, eu queria, estou assim meio emocionada, né? Mas foi muito legal, porque eu sou historiadora. Aí vocês pensam, escrevendo com a Lília, porque a Lília falou assim para mim, está acontecendo uma coisa esquisita. Ela estava chegando dos Estados Unidos, acontecendo uma coisa esquisita, parece ter uma epidemia. Vamos pensar se teve antes, para a gente pensar sobre ela. E pensamos assim, daqui a 2 meses, 3 meses, a gente começa o livro, nós achamos a gripe espanhola, perguntamos para o passado, aí o passado respondeu, né? Falou, não, tem a gripe espanhola, vai estudar a gripe espanhola. E a gente foi estudar a gripe espanhola para fazer um livro, para pensar que nós íamos começar o livro separadas, mas a gente ia se encontrar 3 meses depois, né? Levamos 2 anos para nos encontrar. E foi muito legal, porque historiador não sabe nada. E eu pergunto de medicina, e eu perguntava, primo, eu posso escrever isso? Isso aqui que eu estou falando não é besteira, não? Né? E ele devia pensar assim, essa moça não sabe nem a diferença do vírus para a bactéria, e eu estou aqui perdido, como é que eu vou deixar ela assinar esse livro? Né? E aí foi muito legal a gente poder conversar. E aí eu fiquei com inveja da Lília, porque, na verdade, quem queria ter feito esse prefácio do Tempo Sem Tempo era eu. Mas aí iam falar que agora os Starling estão atacando de bololô. Então, eu falei, Starling não dá. Né? E aí, Conceição, é uma família só, sim. Né? Eu tinha muita vontade de um dia escrever um livro contando a história do período e trazendo a família para cá. São 3 irmãos que fogem da Escócia, até onde eu sei, e o nome tem a ver com um passarinho, que é um pardal sem vergonha que tem lá, um frio desgraçado, a neve para tudo quanto é lado, e o estorninho está lá, o Starling está lá cavando a neve para arrumar comida. Né? E eu tenho o maior orgulho de carregar Starling com esse meu primo. Né? Eu ficava toda orgulhosa e falava, olha aqui, ó, é meu primo, né? Não vem nem que tem ramo diferente da família, só ele, não quero nem saber. Então, Conceição, pode ficar tranquila que a gente carrega o Starling com a maior honra e temos um Starling aí que nos dá esse privilégio. Tá? Obrigada, primo, pelo que você fez por nós e pela cidade. Obrigado, Luiz. Bom, eu não envergonhei você não, né? Falei direitinho, Oi? Falei direitinho. Maravilhoso, Heloísa, você é genial. Né? Eu tenho maior orgulho também dessa relação nossa. Né? E o orgulho é recíproco. Né? E um prazer muito grande. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e de todas, e dos amigos, dos colegas, de uma vida inteira. Né? Um agradecimento muito especial à Rejane, ao Afonso, né? Afonso Borges, que não pôde estar aqui hoje por um problema pessoal importante, né? E ao Chico, né, que fez essa curadoria maravilhosa. E a Belo Horizonte, agradecer o Jackson, o Estevão, pela parceria ao longo desse período, os colegas do ciclismo, os colegas que estão aqui, né, que foram sempre parceiros maravilhosos, né, seja no vinho, seja na festa, né, e seja também como foi, né, na pandemia, né, onde nós continuamos e mantivemos, né, o otimismo de seguir juntos. Né. Então, eu agradeço imensamente a todos. Obrigado, boa noite para todos.